Olá, boa noite. Hoje é bem importante, né, o segmento dessa jornada que nós estamos seguindo, porque são vários assuntos interessantes e eu acredito que tudo isso faz um sentido. O assunto, ele vem bem a calhar ao que muitas pessoas estão passando hoje. E muitas vezes a gente não dá tanta importância, a gente não se dá conta, né, do quanto isso é essencial, né? A busca por esse autoconhecimento é essencial na nossa vida, né? Então, assim, o tema hoje, né, como a espiritualidade nos ensina a equilibrar a nossa luz e sombra, é um questionamento, né? Eu já coloquei com ponto de interrogação ali, que é para ficar esse questionamento para vocês, né? Ao mesmo tempo que é um tema, já faz com que eu já proponho, né, a questão de vocês refletirem sobre o assunto, né? Então, assim, eu quero agradecer, né, a todos vocês que estão aqui. Essa interação é muito importante, né, para que a gente consiga conversar. Se possível, vocês deixarem comentários, né? Algumas perguntas, dúvidas que forem surgindo, porque primeiro apresentar sobre o tema, né? O que me fez trazer esse tema. Eu acho que devido às situações, né, circunstâncias de como está o mundo hoje, eu acho muito interessante porque a espiritualidade, gente, é o que rege a nossa vida, né? E este ano, como eu falei já várias vezes, né, então falar muito sobre esse tema envolvendo espiritualidade. Porque nós estamos no ano 7, é um ano altamente espiritual. Então a gente tem que buscar a reconexão com a nossa própria essência, acima de qualquer coisa, né? E assim, às vezes na correria do dia a dia, a gente acaba se dispersando um pouco dessas coisas, né? Dessas questões todas. Então é importante a gente comentar bastante sobre a espiritualidade e a questão também de buscar o equilíbrio, né? É sempre importante e principalmente com relação à nossa luz e sombra. Então eu vou falar, assim, bastante coisa hoje que pode ser até um pouco polêmico, né? Assim, entre aspas, mas é a minha visão. Eu vou trazer aqui algumas coisas que aconteceram, né? Assim, como uma experiência de vida minha mesmo, a minha visão sobre a luz e sombras, né? E também, em meio a tudo isso, eu vou respondendo algumas perguntinhas que me fizeram, né, quando eu abri a caixinha de perguntas nos stories, então eu vou respondendo ao longo dessa caminhada aqui. No final, gente, aguarda até o final, porque isso tudo vai acontecendo conforme o caminhar aqui, realmente, do tema, né? Então, é bem importante que a gente tenha essa consciência de que essa questão de luz e sombra, gente, realmente é a busca pelo nosso equilíbrio, né? E assim, eu quero pedir para vocês também, antes que eu me esqueça, né, de curtir, compartilhar com pessoas que vocês conhecem, que se interessam também por esse tema. Então é bem importante para que eu consiga expandir ainda mais o meu trabalho e trazer assuntos mais pertinentes, né, ao que vocês buscam. Então, eu acho importante que vocês curtem, compartilhem a live, tá? Pra ajudar a crescer essa comunidade aqui, né? Para que a gente consiga realmente formar uma corrente do bem, né? Então, eu quero desejar novamente aqui boas-vindas para vocês, né? Para quem não conhece ainda meu trabalho, terapeuta holística, sutaróloga e uma eterna estudiosa sobre a questão, né, da espiritualidade, esoterismo, tudo que envolve essa parte mais mística, mais mágica, né, da vida. Então eu sou muito interessada em sempre estar me aprimorando muito, né, nessas questões todas. E assim, o que assim, mais pertinente, o que vai dando mais resultado na minha vida, e até mesmo algumas experiências minhas, assim, eu venho aqui compartilhar com vocês, para que vocês também pratiquem no dia a dia, na vida de vocês, para que todos nós consigamos ter uma vida mais leve, mais harmônica, equilibrada, fluida, né? Que eu acho que é o mais interessante de tudo. Sem mais delongas, eu vou falar aqui primeiro, né? Já começando nesse assunto, né? Da luz e sombras. Gente, muitas pessoas me perguntaram, né? Ah, mas luz e sombras é a mesma coisa que o bem e o mal? Depende, tá? Depende muito do seu ponto de vista do que é o bem e o mal para você, né?
nem sempre a gente pode considerar, né? Em alguns conceitos isso faz sentido, mas em outros já não, que eu já vou comentar com vocês, tá? E eu quero que vocês escrevam aqui nos comentários para mim qual é a visão que vocês têm, né, de luz e sombra, se realmente vocês acham que tem a ver com bem ou mal, toda essa questão, né, a visão mais, digamos, cristã até, né, digamos assim, o bem ou mal, luz e sombras, né, Deus e o diabo, esse tipo de coisa, sabe, que muita gente tem uma visão, assim, um pouco errada sobre isso, sobre a questão da luz e sombras, né. Então, eu vou trazer alguns conceitos aqui para vocês, né? E existem muitos outros, gente. Se vocês forem pesquisar, tem, nossa, milhares de conceitos aí, de significados, né? Mas o mais importante é a gente levar em consideração aquilo que faz sentido pra gente, tá? Eu sempre friso isso. Por mais que existem estudos, existem, sabe, muitas coisas aí que a gente pode ir atrás de conhecimentos, né? Diversos, assim, cientificamente também, tem tudo, gente, assim, falando sobre várias coisas, né, dentro do conceito mesmo do que significa luz e sombras. Mas eu acho que em tudo na nossa vida, a gente, além de estudar, sim, buscar conhecimento, que é importante, o que é mais interessante de tudo é a gente trazer para nossa vida aquilo que faz sentido pra gente, conforme as nossas experiências de vida, conforme aquilo que realmente vai agregar valores na nossa vida, tá? Esse é o primeiro ponto, que eu acho bem importante a gente levar em consideração várias coisas, tá? Então, assim, alguns conceitos que eu encontrei, tá, durante uma pesquisa sobre isso, que eu acho bem importante, eu vou trazer aqui pra vocês. Por quê? Primeiro, né, eu acho importante a gente falar desses conceitos, né, que já, assim, já tá bem frisado, né, em alguns setores, algumas áreas aí pelo mundo, para depois a gente adentrar no assunto realmente, assim, da relação com a espiritualidade, né? Então, a questão, né, da luz e sombras, primeira coisa, né, esses conceitos de dualidade. Eu acho bem importante que falando sobre a questão da gramática, da linguística, né, para eles significa o seguinte: uma das divisões da categoria número oposta à singularidade e à pluralidade indica um par de entidades isoláveis e exprime-se pelo dual, né? E também o sinônimo, né, de dualidade, dualismo, duplicidade. E também um outro conceito que eu acho bem importante é o seguinte, né, que está no dicionário, inclusive, o que significa dualidade, né, porque quando a gente fala de luz e sombras, a gente está falando de dois lados, digamos, opostos, mas que de certa forma se complementam, tá? Então, a gente tá falando de uma dualidade de forças, né? Então, assim, o significado no dicionário, a gente pode colocar como o seguinte: qualidade do que é dual ou duplo em natureza do ser humano, principalmente, né? Substância ou princípio. Outra questão também, que eu achei bem interessante, é da psicologia, né? O conceito dentro da psicologia sobre dualidade. O princípio ideológico, segundo o qual pode haver em um mesmo objeto a coexistência simultânea de coisas antagônicas, por exemplo, a matéria e o espírito, o corpo e a alma, o bem e o mal. Então, dentro da psicologia, se fala mesmo da relação dessa dualidade, né, de forças, como o bem e o mal. Só que, como eu falei, às vezes, gente, depende muito do que é a sua visão, do bem e o mal, né? E eu já vou explicar algumas coisas referente a isso.